Olá, irmãos, olá, amigos. Eu sou o Nilson e você está no canal Aí Vem o Noivo. Estarei trazendo agora alguns textos que corroboram com o pensamento pós-tribulacionista, ao qual o pensamento que é o mais coerente. Eu não vou dizer que o pré-tribulacionismo não tenha alguma coisa a ver com a Bíblia. Não é uma heresia o pré-tribulacionismo, não é algo herético. Porém, é algo que não é coerente. Falta coisas, falta textos, falta argumentos, né? Todos os textos que os irmãos, queridos irmãos, que vão ser salvos em nome de Jesus, porque a igreja é uma só. Mas todos os textos que eles trazem são facilmente rebatidos porque não tem profundidade, né? Interpretações erradas, vão muito em traduções equivocadas e muitos não pesquisam nos originais, que dão uma ajuda muito grande para a gente compreender o grego, o hebraico. Então, no decorrer desse vídeo, vamos trazer alguns e vamos ter estudos mais para frente, vamos ter estudos abordando tema por tema, item por item, o que cada texto quer dizer, o que significa, vamos olhar os originais, o que está escrito, enfim, é um leque de informações que nós vamos trazer aqui. Irmãos, nos ajudem em oração e vamos lá, vamos aos versículos. Então, nós vamos dar sequência aqui no nosso vídeo do pré, do meso, do pós. Eu fiquei de trazer alguns textos, né? Eu separei alguns textos. Há muitos textos que a gente pode utilizar, né? Mas eu separei alguns que são, assim, para mim, são textos que são cruciais, né? Os mais importantes. E o principal, Mateus 24, que é onde nós vamos ler a maioria deles. A gente, no decorrer dos vídeos, vai falar muito sobre esse assunto. Nós vamos de Gênesis a Apocalipse falando a respeito da volta de Cristo dos últimos dias. No Antigo Testamento, nos profetas, Daniel, há muita revelação da palavra do Senhor para os nossos dias. Então, nós vamos hoje fazer um apanhado, alguns textos. Não vou me aprofundar muito em determinado texto, porque nós vamos estar trazendo aqui no canal vídeos exclusivos de cada assunto. Cada assunto recorrente à volta de Cristo, nós estaremos trazendo com a visão pós-tribulacionista, que é a visão a qual nós entendemos ser a visão correta, coerente, né, a mais coerente, né, podemos dizer assim, com as Sagradas Escrituras. E antes de iniciar essa sequência de textos, mais uma vez eu quero deixar claro que eu tenho visto muitos canais de irmãos em Cristo que vem falando do assunto pré, pós, e eu tenho visto muita gente querendo ter razão, chegando ao ponto de querer, como se estivesse fazendo uma disputa de quem sabe mais, conhece mais. A verdade é que a nossa salvação é pela graça, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Não vem de nós, a gente não é merecedor. O que nós temos que fazer é viver em santidade e obedecer a palavra. Então, irmãos, em Cristo Jesus, assim como nós acreditamos que a igreja é uma só, não há distinção entre judeus e gentios, né? A gente sabe toda a história, a gente vai ler muito sobre esse assunto. Vamos falar sobre as duas casas de Israel, que é muito interessante. Aborda muito esse assunto sobre judeus e gentios. Porém, não existe duas igrejas. Assim como nós que cremos no arrebatamento da igreja após a tribulação, e cremos que a igreja é uma só e vai passar pela tribulação, todos, não posso também aqui querer dizer que os irmãos que são pré-tribulacionistas, que pensam diferente, são fazer distinção entre os pré e pós. Não existe isso. Tenho visto muito isso ultimamente nos vídeos do YouTube, né? Canais cristãos abençoados, mas que ficam rebatendo isso como se fosse uma disputa. Não existe disputa. Existe a intenção de alertar as pessoas.
Se o irmão é pré-tribulacionista, respeito. Fui pré-tribulacionista durante 22 anos, basicamente, na minha vida. De 25 anos de cristão, 22 anos vivendo com essa doutrina. E hoje eu acordei. Há muitos irmãos que já partiram e nunca tiveram essa revelação da palavra do Senhor. E fizeram a obra do Senhor de uma forma maravilhosa. Ganharam almas. Então, essas pessoas estão com Cristo, estão aguardando a volta, né? Estão aguardando a volta do Messias e vão viver no milênio, vão viver a eternidade com os demais irmãos que já estão lá, já estão aguardando esse momento, e nós que estaremos nos encontrando com eles. Então, irmãos, não existe disputa, não existe aqui quem sabe mais, quem conhece. Eu não conheço nada, não sei nada, estou aprendendo. Tenho aprendido a cada dia, o Espírito Santo de Deus tem nos ensinado. Então, para deixar claro que o nosso objetivo é fazer com que as pessoas pesquisem, porque por muitos anos, como eu já disse, eu fiquei apenas ouvindo, absorvendo informações e não parei para pesquisar. Hoje eu tenho lido a palavra, tenho meditado, tenho entendido muito melhor as Escrituras. Eu não me guio por livros, eu não sou contra ler livros, mas livros que sejam, que se venham acrescentar historicamente, culturas da região local, coisas desse tipo. Mas livros que vêm com pensamentos humanos, opiniões humanas, com todo respeito, tomem muito cuidado. Leiam, mas sempre com a Bíblia na mão. Nunca fiquem reféns de livros. Muitos teólogos que eu respeito, tenho minhas divergências, mas há muitos teólogos que ensinam livros e a gente precisa ficar atento a isso, para não se enganar, amém? Então vamos lá, vou fazer a leitura em Mateus 24, inicialmente. Depois eu vou em Daniel, vou voltar em Mateus, vou fazer uma passagem rápida em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e pretendo fechar em 1 Coríntios. Há muitos outros textos, irmãos. Isso aqui é só um apanhado mínimo, só para a gente dar uma sequência nesse vídeo, mas nós vamos trazer mais estudos referentes a esses assuntos e textos, assuntos pontuais. Determinada situação, determinado caso, nós vamos trazer aqui e vamos desmiuçar segundo a palavra do Senhor. Vamos lá, Mateus 24, versículo 15. Primeiro versículo que irei ler neste vídeo. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Vou parar aqui, irmãos, para a gente ir lá em Daniel, capítulo 9, 27. O que está dizendo aqui? Está falando sobre o profeta Daniel, certo? O próprio Messias, lembrando que Mateus 24, todo ele praticamente é o próprio Jesus falando. Então vamos lá, não tem melhor referência do que essa, né? Jesus mesmo falando. Daniel 9, 27 diz assim: ele firmará aliança com muitos por uma semana. Ele está falando aqui do anticristo. E na metade, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sacrifício e oblação, para nós que não somos judeus, é as orações, é o nosso culto, é a leitura da palavra, é a santidade que a gente tem buscado. Para os judeus que ainda que não entenderam ainda o Messias como Filho de Deus, né, Jesus Cristo, vale o sacrifício físico, porque eles vão construir um templo e lá vão fazer sacrifícios mesmo. Então, tanto para nós como espiritual, como para os judeus físico, né? Vamos lá. Sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Muito interessante a questão do determinado. Nós vamos daqui a pouco tocar mais nesse assunto sobre determinado.
Vamos dar sequência em Mateus, né? Mateus 24, no versículo 16. Não, só para recapitular, quando fala aqui no 15 que é o sacrilégio terrível, está se referindo a essa aliança que nós acabamos de ler em Daniel. A aliança que será feita. Portanto, nós sabemos que, se você for ler em Apocalipse, principalmente no capítulo 13, fala sobre o anticristo, lá está dizendo que ele fará alianças com as nações, né? Nós vamos fazer estudo sobre isso, eu não vou me aprofundar, mas sabemos que, segundo os nossos estudos e a palavra do Senhor, as nações que serão as questão das nações que da onde virá o anticristo, né? A besta que vem do mar, né? Cremos que a besta que vem do mar está se referindo às nações. Quando a gente lê lá o texto, você entende perfeitamente. E a besta que vem da terra está se referindo ao falso profeta. E a gente entende que quando se fala de sacrilégio terrível, como aqui está na palavra, está se referindo a essa aliança. Diz ali na palavra que ele fará aliança com as nações, com 10 nações. Está falando do chifre e tal. Tudo isso que a gente vai ler em Daniel, a gente vai estudar ainda sobre esses assuntos. Mas assim, para a gente já entender, já entrar no assunto, está se referindo a essa aliança que será feita com as nações. Das 10 nações, e vai se levantar um chifre, que é o anticristo, e ele vai ter todo o poder, né? Depois ele vai quebrar essa aliança com as nações, e a partir dali ele vai ter toda a autoridade, vai realmente mostrar quem ele é. Portanto, nós cristãos, servos do Senhor, salvos e escolhidos, não seremos enganados, porque estamos cientes da palavra. Então a gente já entendeu que sacrilégio terrível está falando sobre essa aliança, como diz em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Se eu deixar de falar alguma coisa aqui, irmãos, me perdoem, porque eu não quero me aprofundar no assunto. Estou fazendo um apanhado para a gente ter uma introdução de outros textos e assuntos que virão pela frente. Amém? Então vamos lá. No versículo 16 em diante diz assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação. Olha só, irmãos. Grande tribulação. Como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora, jamais haverá. Portanto, não aconteceu no ano 70 depois de Cristo, como muitos dizem, e não haverá, ou seja, será esse momento. Se aquele dia não fosse abreviado, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, outro detalhe, eleitos. Quem são os eleitos? Né? Os servos do Senhor, os escolhidos do Senhor. Por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados.